Assim, ele não é tão articulado quanto o Sibum. Rapaziada, o atleta Norton James é um dos maiores campeões e representantes do fisiculturismo brasileiro das antigas. E com a sua visão, ele fala um pouco do cenário atual, a postura e o comportamento do Ramon e muito mais. Confira. Que nem os americanos eram tempos atrás. O que você vê, Norton? Você enxerga disso daí? Você vê os caras ganhando 70 pau, 100 mil? Sim, mas isso é um 0,1%, né, dos atletas, né? Assim, a maioria, que eu acho errado, se vende por causa de um pote de whey, por exemplo. Eu acho muito pouco, eu acho que o atleta tem que ser mais valorizado. E essa supervalorização são só para os caras que são top, né? Sim. Os caras que já são profissionais e conseguem até viver só desse salário, né? Conseguem viver do bodybuilding, né? Do fisiculturismo. E é uma parcela muito pequena para pôr, assim, em consideração. Porque o Brasil é um celeiro de grandes atletas e está provando isso nas competições internacionais profissionais, né? O que está faltando é mais incentivo para aqueles que não têm tanto hype, que tem um potencial enorme, né? Pode ver, o Ramon é um cara assim, eu não tô falando como crítica. Sim, é sempre construtivo. Assim, ele não é tão articulado quanto o Sibum. O Sibum não é que eu tô falando que o Sibum é melhor que ele por causa disso. Ele não é melhor, ele só tem o jeito dele, né? Assim como eu não sou uma pessoa extrovertida, assim como ele não é, ele também é tímido como eu. Então se ele não fosse o que ele é, ele não teria tanto hype como o Sibum tem, por exemplo. O Sibum também é um cara, ele falou uma vez numa entrevista que ele não é uma pessoa extrovertida, mas ele faz o trabalho dele. E outra coisa que limita muito o Ramon, até tenho medo de falar, porque daqui a pouco vem os caras aí que são fãs dele, vai querer meter o pau em mim. Não, mas eu não tô criticando. Essa barreira, por exemplo, da língua, por exemplo. Ele poderia já ter ultrapassado, né? Ter superado isso daí, mas não conseguiu ainda. Provavelmente deve ter dificuldade, né? Na pronúncia, de falar, tem a timidez, né, de falar e falar errado. Em um certo momento do podcast, ele menciona que não faz sentido um cara que não tem história no esporte, que não conquistou nenhum título no esporte, achar que vai conseguir patrocínios. O cara tem que fazer história. E na minha opinião, ainda mais nos dias de hoje, com a popularização das redes sociais, o cara precisa documentar tudo isso, toda a sua história, para gerar empatia nas pessoas, com vídeos nas redes sociais, tudo isso para o público curtir e querer acompanhar ele. Isso faz as marcas quererem patrocinar esse tipo de atleta. Confira a opinião de Norton sobre isso. O cara não tem, por exemplo, nem estreou ainda, ele só é um cara que tem um shape que treina legal. Então, se o cara não tem uma carreira, né, ele dificilmente uma empresa vai se interessar por ele. Ele tem que ganhar uma competição, avançar um nível, né? Chegar no nível, pelo menos a nível nacional, para poder pleitear alguma coisa nesse sentido. Porque a empresa nenhuma tem a obrigação de chegar e falar assim pro atleta, você é bom, vou patrocinar você. A empresa não quer um cara lá do começo, quer um cara mais pronto, quer um cara já com o hype mais uma história, uma história, exato. Isso é interessante você falar porque a gente vê bastante hoje, né, Lucas, a galera chegando e achando que já posso entrar na janela. E não é assim, versona, né? Porque a gente começa a ver, é fácil de analisar essa questão justamente no Olímpia, né? A gente começa a ver isso daí. Então, o Buendia, 4 vezes Olímpia. Então, ele teve uma história. Então, tipo, a empresa para patrocinar o cara sabe disso, fio. E outros atletas também, Olímpias, né? Do Bodybuilder Pro lá, e as categorias 212 e tal. É tudo uma questão que a marca já vem estudando o atleta. Então ele sabe que quando assinar um contrato, não é o cara fazer um ano e acabou. Você vai fazer, você vai se consagrar esse ano, o ano seguinte, você tem que sempre estar trabalhando ali bem condicionado. Não é só as redes, né? Porque hoje a galera enxerga muito isso, né? Tem que hypar e acabou. E aí, galera, o que vocês acham da opinião desse grande atleta experiente sobre o cenário atual do fisiculturismo?